Oi, pessoal, tudo bem? É a Prof. Andréia, estou aqui no Onco.Físio falando para vocês um pouquinho de imagens. Eu sinto que a gente ainda tem uma gafe e uma falha em relação aos exames, né? Alguns exames de imagem na oncologia. Então, eu trouxe aqui para vocês, começando a falar um pouquinho da radiografia. Então, é importante a gente ter a visualização sempre quando do que é o normal versus o patológico, né? O que a gente tem que encontrar de espaços articulares, de estruturas anatômicas no paciente que tem uma imagem radiográfica normal de um paciente que tem uma doença, uma lesão estruturada em alguma articulação. Então, aqui seria um raio-x de um paciente que tem uma imagem aparentemente normal de um húmero proximal com seus espaços preservados, né? A linha que é axilar, a prega axilar, né? A gente chama de ângulo gótico também presente, espaço subacromial, os tubérculos, né? O coracoide, todos alinhados. Aí o que que é importante a gente perceber num raio-x que algo está estranho, né? Então nós começamos a perceber na imagem do raio-x uma diferença no trabéculo, na medular do osso, né? Na diferenciação da coloração do raio-x mesmo. Nós estamos falando da imagem do raio-x, ó, o trabéculo, uma área um pouco menos penetrante, uma área um pouco mais condensada, e a gente começa a perceber a alteração dos ossos, né? Aqui já é ossos longos, é o membro inferior, é um raio-x de áfise, de tíbia e fíbula, onde a gente percebe que já tem algo diferente. Então, sempre acender a bandeirinha vermelha aí de que a gente está frente a alguma coisa, não é uma fratura. Nós fomos condicionados a observar muito no raio-x traço de fratura, osteófitos ou lesões osteofitárias, e aí a gente não treina os olhos para que algo pode estar acontecendo no metabolismo ósseo desse paciente, né? Então, observar bem, bater o olho no raio-x mais de uma vez e observar o normal para o patológico é importante. Aqui, uma imagem também um pouco mais visível, né? Não é tão sutil, a gente observando uma imagem mais lítica aqui na região, no finalzinho ali da diáfise do fêmur, né? Então a gente observa essa imagem mais lítica, um trabeculado ósseo também diferenciado. Não dá para fazer diagnóstico assim preciso por uma imagem radiográfica, é um tumor X, benigno ou maligno, mas nós identificamos uma lesão, uma alteração óssea importante que deve ser observada e seguida de outros exames para nós montarmos um diagnóstico clínico, fechar o diagnóstico clínico e não prejudicar a história natural da doença do paciente, com algum recurso eletrotermofototerápico, com uma drenagem, uma massagem. Então, assim, observou algo diferente, encaminhar ele para um médico especializado, um oncologista, com todo o tato para não assustar o nosso paciente. Outra imagem aqui, ó, que eu trouxe para vocês, é um pouco mais já da cortical, né, da cortical indo para o extracompartimento, que a gente fala lesões extracompartimentais, saem do compartimento do osso e indo para a região mais distal ali, avantajando aqui a cortical desse osso. Nós observamos uma imagem diferente também. Não é mais uma trama, um trabeculado ósseo, como a gente está acostumado, osteoblasto e osteoclastos. Ele está mais radiopaco, mais branco, na região aqui do fêmur distal. Observar que algo tem de diferente aí. Essa segunda imagem aqui desse slide é a imagem de uma pelve, né? Então, a crista ilíaca, a pelve, região aqui próximo do acetábulo, alguma coisa também está diferente em relação ao outro lado. Sempre comparar com o outro lado. Nós temos aqui uma imagem um pouco mais lítica perto aqui dessa agulha, que provavelmente esse conteúdo vai para a biópsia, é aquele que vai dar o exame, né, direitinho e fidedigno e o, com um diagnóstico preciso que é a biópsia. Mas essa região abaixo aqui, próximo do
Acetábulo tem algo de diferente, é uma lesão mista. Nós temos uma lesão aí blástica com lítica, tirando as bolhas aqui que a gente vê de gases, né? A gente tem que excluir todas as outras imagens e observar bem com os olhos ali na região onde a gente está verificando a região. Dor condiz com a região do paciente, é importante fazer esse diagnóstico clínico. Outras imagens aqui para vocês, já um fêmur mais no colo do fêmur, um pouco mais abaixo ali do colo femoral, né? A gente observa essa imagem também, ó, uma imagem diferente. Isso não é um osteófito, não é uma lesão osteofitária, é algo maior, né? Já levando uma lesão lítica também, uma lesão de destruição no trabeculado ósseo, ó. Alargou a cortical e mostra pra gente que tem algo de volume ali considerável na região do fêmur, levando a uma deformidade. E essa deformidade pode levar a uma fratura patológica, vai levando uma fragilidade óssea. Essas lesões levam fragilidade óssea e levam a fratura patológica. Fratura patológica por uma questão do metabolismo ósseo, e aí você vai ver se é um paciente com uma lesão tumoral. Lembrando que fratura patológica pode acontecer em outras lesões ósseas, né, do metabolismo mesmo, não só as neoplasias. Essa segunda imagem do fêmur distal também uma característica mais blástica, ó, mais formadora de tecido, né, blástico, branco, radiopaco, na região do fêmur distal. Então, chegou uma imagem de raio-x, observar e tentar direcionar esse paciente para o melhor diagnóstico. E quando ele chega assim, né, nesse grau de estágio aqui, ó, bem avançado, já o úmero todo proximal comprometido, que é a imagem de um úmero proximal, uma imagem grande, bem condensante, bem blástica, com alterações já também líticas, a gente fala que é uma lesão mista, tá? Porque a gente tem lesões blásticas, formadora, e tá começando a apresentar uma destruição daquela região ali do osso do úmero proximal. É um tumor aqui, provavelmente, um tumor maligno de alto grau, com a imagem, segunda imagem aqui do raio-x, uma ressecção daquela região tumoral de alto grau, e houve também a substituição por uma endoprótese. Treinar os olhos também para observar depois de uma reconstrução com uma endoprótese não convencional. Então, ela não está quebrada, a físio que está iniciando, ela é de polietileno, então todo ao redor aqui de polietileno e a haste da prótese está no canal medular, cimentada com a cabeça humeral também de metal, recoberta por polietileno. Então, após a reconstrução de tumores malignos. Aqui fica fácil de identificar na primeira imagem que algo está estranho, né? Que você não tem ali uma região de, não é calcificação, não é osteofitose, é um tumor, e aqui fica mais fácil de entender. Mas para a gente entender e não comer, e não perder tempo no diagnóstico, né? Comer bola, que a gente fala, né, físio? É assim, não bobear, é observar, que também fica fácil nessa imagem, mas é observar se existe destruição. Quanto de área comprometida, então se é monoarticular, poliarticular ou difusa essa lesão que a gente está observando. E se você tem uma imagem aí na área da oncologia, a gente usa muito o termo osteolítico e osteoblástico. Se trata de uma lesão blástica, que é hipertransparente, a blástica é condensante, a lítica é hipertransparente na região do úmero proximal, ou se você tem uma característica mista já, uma área lítica e uma outra área mais blástica, que isso acontece muito de acordo com o tempo que o tumor está ali, né, do crescimento desse tumor, você acaba observando lesões mistas na articulação, seja do quadril, do úmero proximal, fêmur distal, tíbia proximal,
nós temos um comportamento de acordo com o tempo do tumor ali, com a agressividade daquele tumor, você pode apresentar lesões mistas na região. Então, foi um pouquinho das imagens radiográficas para vocês entenderem um pouco na hora de fazer um diagnóstico, de identificar uma lesão diferenciada na imagem do raio-x, para traçar para um melhor segmento aí para esse paciente. E também depois, num outro momento, nós vamos falar para vocês das imagens de ressonância magnética. As ressonâncias magnéticas também são importantes para o físio entender o que é uma lesão mais em T1 e T2, o que a gente observa nas imagens radiográficas. Não, e será que elas condizem com a imagem da ressonância magnética? Uma lesão mais condensante, mais brilhosa, o que é isso na imagem da ressonância magnética? Fica para o nosso segundo vídeo dessa série de imagens, para facilitar o nosso raciocínio clínico em oncologia. Obrigada, um beijo, até mais.